Acelera, Florentino! As trocas de técnico não podem parar! Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 460 mil inscritos por aqui. Tá frio, galera. Tá frio em Orlando. Nossa, agora a temperatura condizente com a época, porque semana passada fez 27, 28 graus, ninguém estava entendendo, não é o que se espera pro inverno, né? Mas agora chegou, meu irmão. Agora, e daqui já estou pronto para o treino. Então, gravar o vídeo, academia e depois curtir o restante do dia. Não é porque você está de férias, o seu músculo não sabe, o seu corpo não sabe que você está de férias. Então treine, por favor, faça isso por você e pelos seus. Olha, Xabi Alonso demitido. Eu queria também falar sobre essa coisa cada vez mais comum na Europa de trabalhos interrompidos em meio de temporada. Porque quem acompanha futebol há mais tempo vai lembrar que essa não era uma prática recorrente por lá. É um negócio assim que chama atenção hoje. A Europa não costumava fazer isso e está fazendo bastante. Vou chegar lá. Mas primeiro, vamos entender o que aconteceu? Pegar a linha do tempo do Xabi Alonso, por que ele durou só 8 meses? Realmente é um tempo muito curto para um cara que tem história do clube, né? Para um cara que foi vitorioso como jogador e que fez um trabalho, sim, a gente pode dizer, histórico no Bayer Leverkusen. Então se esperava muito mais do desempenho do time, né? De conceitos táticos e até mesmo de relação de vestiário, que eu acho que foi uma coisa que pesou um pouco na trajetória do Xabi Alonso no Real Madrid. Mas nós estamos falando de 8 meses, menos de 8 meses no carro do Xabi Alonso, 34 jogos, 24 vitórias, 6 derrotas e 4 empates. No momento o Real Madrid é vice-líder do Campeonato Espanhol. Na fase de Liga da Champions ele está em 7º, ele está dentro da zona de classificação direta para o mata-mata, né, sem a necessidade ali de jogar o playoff, mas, enfim, é um desempenho que tem lá os seus altos e baixos. Então, se a gente fizer uma linha do tempo, ele pega o time no Mundial, na Copa do Mundo de Clubes do meio do ano, que foi aqui nos Estados Unidos. E ali, ele vai tendo as suas vitórias e tal, toma um 4-0 do PSG. É eliminado pelo PSG com uma goleada dura. Só que aí você vai dizer, pô, o cara acabou de chegar, 3º, 4º jogo, Copa do Mundo de Clubes não muda a cotação do euro para o Real Madrid, assim, convenhamos, claro, o Real Madrid é um dos poucos clubes europeus que olham para essas competições e falam, não, nós queremos ganhar, valoriza, posta foto e tal, mas também, né, não vai dar a vida também, enfim. Então, beleza, 4-0, a galera passou um pano, chegou agora, vamos esperar. Aí começa a temporada, ele vai engatando uma sequência de vitórias. Ele tem 7 vitórias seguidas até o clássico contra o Atlético de Madrid, quando ele perde tomando 5. Aí você já começa, pô, segundo jogo pesado, segundo jogo realmente grande na temporada. O primeiro tomou 4-0, o segundo tomou 5-0. Pô, complicado. E aí aquela própria sequência de 7 vitórias contra Mallorca, Real Sociedad, Espanhol, contra o Olympique de Marseille na Champions, fica meio ofuscada, porque pô, você tomou 5-2 do Atlético de Madrid. Tá, vida vai seguindo. Aí vem mês de novembro. Mês de novembro, o Real Madrid engata uma sequência de 3 jogos sem vitória. Aí dá uma melhoradinha no final do mês. Chega dezembro, tem 2 derrotas seguidas, incluindo derrota pro Liverpool. Foi no mês de dezembro, olha só, você vê como é que a coisa não engrenava, a coisa não andava aqui, ó. Na verdade, a derrota para o Liverpool é em novembro, é nessa sequência de 3 jogos sem vencer. Ele perde para o Liverpool, empata com o Rayo Vallecano e empata com o Elche. Aí dá uma melhoradinha, chega dezembro, perde 2 jogos seguidos. Perde para o Celta de Vigo e perde para o Manchester City. Num jogo em que, para ser justo, o Real Madrid até produziu para ter um resultado melhor, mas acabou sendo derrotado. Aí vem Supercopa da Espanha, vem clássico contra o Barcelona, derrota por 3-2. Então, se você pegar os jogos maiores, pô, ele tem clássico contra o Atlético de Madrid, no Campeonato Espanhol toma 5, na Supercopa da Espanha ele ganha do Atlético. Na Champions, os jogos mais difíceis que ele tem, Liverpool, Manchester City, ele perde os 2 jogos. Contra o Barcelona, ele ganha o jogo do Campeonato Espanhol, no início de outubro, mas perde a decisão da Supercopa da Espanha. Então, o desempenho nesses jogos grandes, chave, ele também pesou para o Xabi Alonso, porque também faltou nesses jogos resultado. Faltou desempenho e faltou resultado.
além dessa questão dos resultados que a gente abordou, das sequências, né, das derrotas, dos jogos sem vencer, etc., dos tropeços, ficou claro que o vestiário nunca foi amplamente dominado pelo Xabi Alonso. Se a gente pegar a linha do tempo. Logo nos primeiros meses do trabalho, tem aquela treta, que a galera lembra muito do que aconteceu com o Vinícius no clássico contra o Barcelona. Do Vinícius reclamando de ser substituído, etc. Né? Isso também foi um ponto do trabalho do Xabi Alonso, de muito jogador sendo insistentemente marcado, substituído, e obviamente que isso também é uma coisa difícil de você administrar do dia a dia, ainda mais por um treinador tão jovem, de 42 anos de idade. Mas além dessa questão do Vinícius, que foi uma questão complicada, até pelo tamanho do Vinícius Júnior dentro do Real Madrid, teve a questão com o Valverde, que foi muito séria no início de outubro. Na véspera do jogo contra o Kairat na Champions, o Valverde diz: eu não nasci para jogar na lateral direita, eu não fui criado ali, eu não fui desenvolvido ali. Aí chega o dia do jogo, os jogadores estão fazendo a roda de bobinho, e a imprensa espanhola, o Marca, o AS, observaram: cadê o Valverde? Acho que ele está no vestiário, deve ter acontecido alguma coisa, deve estar com um piriri, porque o cara não está aqui na roda. Não, ele estava no banco. Ele não participou da roda de bobinho, ficou sentado no banco com aquela cara. Aí não entrou, ficou, assim, o Real Madrid mete 5 e tal, e ele fica lá. Aí depois do jogo ele vai pro Twitter e diz: não, nunca me neguei a jogar na lateral direita, não foi bem assim e tal. Então ficou uma rusga ali. Então também em termos de vestiário, parece que o Xabi Alonso teve dificuldades para conduzir o seu trabalho. E eu acho que, convenhamos, praticamente todo treinador vai ter alguma dificuldade para lidar com o vestiário de um clube tão gigante como o Real Madrid. É por isso que eu acho que não é que um cara de 42 anos não seja capaz de treinar o Real Madrid, jamais vou dizer isso. Mas acho que é muito complicado, eu acho que é um perfil de clube que vai te exigir um espírito, um papel de liderança dentro de um vestiário que muitas vezes, com experiência e com bagagem, você consegue desenvolver melhor, né? Um treinador de 42 anos ainda não viveu algumas situações como gestor de pessoas. Então, talvez ele, diante de uma primeira crise, ele tenha um pouco mais de dificuldade para lidar. Eu acho que é um risco que tem que ser medido, né? Toda contratação, diante do perfil do profissional que você está buscando, tem algum risco. Às vezes você tem um risco de um cara que não sabe trabalhar com jovem, às vezes você tem um risco de um cara que é duro demais, às vezes você tem um risco de um cara que é corda solta demais, frouxa demais dentro do vestiário. Tudo tem um risco. Eu acho que nesse perfil, nesse estilo Xabi Alonso, existe um risco como esse, de um cara muito jovem que ainda não passou por tantas situações assim. Real Madrid, meu amigo, é um bairro assim. Eu tenho certeza que esses 8 meses no Real Madrid valeram por alguns anos de experiência para o Xabi Alonso como técnico. Treinar o Real Madrid, meu amigo, o maior clube do mundo, com a pressão interna e externa, amigo, dá casca para qualquer treinador, prepara qualquer treinador. O cara sai, mas né, talvez não seja o suficiente para você permanecer lá. E aconteceu da queda do Xabi Alonso, agora com a chegada do Arbeloa. O Arbeloa está lá desde 2020, né, treinando a base, também ex-jogador do clube, também vitorioso do clube. Parece ter um perfil um pouco diferente, né? Um pouco mais enérgico, né? E acho que o Real Madrid também está buscando alguma coisa em termos de energia, né? Quando traz um cara com o perfil do Arbeloa. Vamos ver, mas é muito decepcionante, e aí eu acho que vale a gente falar sobre esse assunto para fechar o vídeo, perceber que os clubes europeus, eles rasgam seus planejamentos com a maior tranquilidade do mundo. E aí você vai pensar: pô, Jorge, mas pensa no seguinte, você pode argumentar, contra-argumentar. Jorge, pensa no seguinte, é melhor você corrigir o erro do que ficar insistindo no erro. É verdade, mas ao mesmo tempo, é óbvio que na hora que você vai gravar o vídeo, o cara vai começar a cortar grama aqui, é óbvio, vai pousar um avião na hora que você vai começar a gravar o vídeo, vai passar a bateria da Portela, vai acontecer de tudo aqui na hora que você começa a gravar o vídeo, normal. Então, não perdendo o fio, também você corrigir um erro. Ok, erramos e vamos corrigir no meio da temporada e tentar salvar a temporada enquanto é tempo. Hoje é dia 13 de janeiro, ele foi demitido dia 12 de janeiro. Mas ao mesmo tempo você também está assumindo esse erro. Você fala: fizemos, né? Se você troca o treinador em janeiro, independentemente dos motivos, razões, etc., a não sei que seja uma coisa muito fora da curva,
mas geralmente você está trocando por desempenho em campo, por resultado, enfim. Tanto que ele é demitido depois de perder um clássico para o Barcelona, depois de perder um título. É óbvio que essa demissão está muito atrelada a resultados. Quando isso acontece, você está admitindo que errou. Você trouxe um treinador que não deu os resultados que você esperava. Você entregou para ele o planejamento de uma temporada, você assinou um contrato com ele de 3 anos, em 8 meses você concluiu que errou. Quando você manda um cara embora em 8 meses, você conclui que errou. Então o Real Madrid errou. E os clubes europeus estão errando demais. O Chelsea mandou treinador embora no meio da temporada, o Manchester United mandou treinador embora no meio da temporada, o Real Madrid mandou treinador embora no meio da temporada, e essa tem sido uma constante. E não é de agora. O Super Bayern, campeão de 2020, do Super Agosto, campeão em cima do PSG, Hansi Flick atropelando todo mundo, o Hansi Flick chega de outubro para novembro. Ele começa a temporada, antes do meio da temporada, até antes ainda, ele demite o treinador, antes do que o Real Madrid fez agora com o Xabi Alonso. Aí beleza, deu certo, bateu o campeão. Muita gente está lembrando do Rafa Benítez, em 2016, quando ele é demitido, mais ou menos nessa mesma faixa, janeiro, e aí chega o Zidane, e aí todo mundo lembra o que foi, né? A quantidade de título que o Real Madrid do Zidane faturou, venceu depois daquela troca. Então você também se apega, quando faz uma troca como essa, a uma coisa meio, vamos ver se dá uma chacoalhada, se dá um ânimo novo e pum, e explode, e alguma coisa acontece, né? Tem um pouco também de fé nessa hora. Vamos lá, né? Vamos ver o que dá. Eu acho que é decepcionante para um clube do tamanho do Real Madrid, com o orçamento do Real Madrid, porque se a gente aqui no Brasil critica tanto dirigente que interrompe planejamento, interrompe trabalho, a gente também tem que criticar o que o Real Madrid faz, o que os grandes clubes europeus fazem. Eles estão cada vez mais intolerantes e impacientes. Na primeira fase ruim, e eu não sei até que ponto existe o componente internet nisso, não sei até que ponto o componente pressão, rede social, porque convenhamos, antes dessa era rede social, a gente não via com tanta recorrência troca de técnico em grande clube europeu no meio da temporada. Não é uma coincidência? A gente precisa fazer um estudo mais profundo para tentar entender se de fato as coisas têm essa influência, se de fato os dirigentes estão muito sensíveis ao que vem da rede social, ao que vem das campanhas de hashtags. É um ponto importante para a gente observar. Eu disse a vocês aqui que no ano passado fiquei sabendo de um grande dirigente de um clube brasileiro que tem uma preocupação quase que 24 horas por dia com aquilo que é falado sobre ele na internet. E muitas decisões, às vezes, são tomadas diante desse direcionamento que a rede social vai dando. E eu acho isso perigoso. Não é que você precisa se fechar totalmente, tapar os seus ouvidos totalmente para aquilo que vem da torcida, para aquilo que vem da rede social, porque eu acho que isso aí seria uma total falta de humildade até, você precisa saber, né? Mas você também não pode ficar preso a isso em 100% do tempo. Senão você vai perder a tua autenticidade e você vai deixar de tomar as próprias decisões e vai terceirizar essas decisões para a rede social. Não é a rede social que tem que tomar a decisão. Então eu não sei se é o caso específico. Eu não vivo em Madrid, eu não tenho fontes no Real Madrid, eu acompanho o Real Madrid à distância, como muita gente acompanha, porque é o maior clube do mundo mesmo. Qualquer coisa que aconteça no Real Madrid, em qualquer lugar do mundo vai repercutir, porque é o Real Madrid. É um dos poucos clubes que tem esse poder. Você consegue acompanhar e ficar por dentro do que acontece, mesmo estando distante. Mas eu precisaria, para afirmar isso taxativamente, estar mais dentro do madridismo. Mas a minha percepção é que isso tem uma influência. Eu não sei o tamanho, eu não sei quantificar, eu não sei dar percentuais para você, mas a minha sensação é que esse ambiente de pressão que a gente vive hoje, de pressão digital que a gente vive hoje, tem uma certa influência nessas trocas de treinadores que os europeus não costumavam fazer, num perfil de troca de demissão que não é comum, nunca foi, dos clubes europeus. É isso aí. Feito o vídeo desta terça-feira, boa terça, like se você ficou até o final, vou pro treino, treine, vai lá hoje, corre aí, acha um tempo, o trabalho, tá puxado, mas vai ficar mais puxado ainda se você não cuidar da saúde, chegar velhinho e não conseguir nem ir no banheiro sozinho. Pensa nisso, pensa em você e nos seus. Like no vídeo se você ficou até o final, juízo e tchau!